Oi, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre carreira. Para quem me acompanha já há um tempinho, eu trabalho na área de recursos humanos, eu trabalho com uma empresa de consultoria, já falei um pouquinho sobre o que eu faço, o que eu não faço na área de RH, mas só vou deixar alguns outros vídeos linkados aqui nos cards no final do vídeo e aqui embaixo também para quem quiser entender um pouquinho melhor do que eu faço. Mas no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre dicas para entrevista e assim algumas dicas generalizadas sobre procura de emprego, entrevista, comportamento, currículo. Eu, umas semanas atrás, eu trabalho com uma consultoria, então trabalho à base de projetos, né? Então, ao longo de um ano, eu trabalho para vários clientes diferentes, gerencio vários projetos diferentes. E o projeto que eu estava fazendo na Califórnia acabou umas 2 semanas atrás. E então, principalmente nessa última semana, eu comecei a conversar com várias outras equipes, vários outros projetos, vou começar semana que vem um novo projeto. Esse processo é muito semelhante com o processo de entrevista, né? A gente tenta encontrar a melhor combinação possível entre os consultores, os profissionais que nós temos internamente na empresa que eu trabalho e o que o cliente está procurando, o estilo de projeto, qualificações, como que a pessoa interage com os outros colegas, enfim, é muito parecido com um projeto de entrevista de emprego. Então, eu me peguei pensando muito sobre isso essa semana, então resolvi finalmente fazer esse vídeo que tem sido muito, muito pedido aqui no canal. E eu tô trabalhando de casa hoje, então tava de óculos, mas eu acho que tá dando reflexo. Tá dando reflexo? Tá, vou tirar o óculos então. Então, começando pelo básico do básico. O primeiro passo quando você tá procurando um novo emprego, que é preparar seu currículo, né? Preparar seu CV, que conta toda a sua experiência. Isso é um processo que eu faço várias vezes por ano, porque cada vez que eu vou para um novo projeto, eu tenho que atualizar. Cada vez que eu acabo, né, um novo projeto, eu atualizo o meu currículo descrevendo aquele último cargo, aquele último projeto que eu fiz parte. E currículo não é um documento estático. O currículo é um documento que vive e respira e ele tem que refletir a posição que você está aplicando. Então, como eu sempre falo, né, que eu sou profissional de recursos humanos e tal, eu sempre recebo muitos e-mails, muitas mensagens. Você pode rever meu CV? Dá uma olhadinha no meu currículo para ver se tá bom. E isso é uma tarefa impossível, porque é impossível você rever um currículo sem, ao mesmo tempo, ter acesso à vaga que aquele currículo corresponde. Então, cada currículo, cada vaga que você está aplicando, cada cargo que você está aplicando, você precisa de um currículo completamente diferente. Então, nessa última semana, eu preparei 3 currículos diferentes, porque eu estava entrevistando, né, para 3 projetos diferentes. Então, eram projetos, o que eu faço, né, a minha formação, a minha experiência é sempre a mesma. Porém, ao saber o que aquela vaga o que é mais importante para aquela vaga especificamente ou para aquele cliente especificamente, eu mudo um pouquinho a linguagem, dou mais foco a um ponto do que outro, sabe, do que uma outra parte do projeto, para que meu currículo seja exatamente o que aquela vaga está buscando. Então, se você aplicar para 30 vagas, você provavelmente vai precisar de 30 currículos diferentes, porque você tem que usar, sabe, coisas tipo usar a mesma linguagem, inserir palavras-chave, sabe? Se você está aplicando para uma vaga que fala muito de, sei lá, trabalho em equipe, alcance de metas, gerenciamento de equipe, são essas as palavras que você tem que ir inserindo, onde cabe, obviamente, não é? Mas que você tem que ir inserindo e dando destaque ao longo do seu currículo, nas suas diferentes experiências, para você mostrar que você combina, que você é
tipo, né, um match, que você é o candidato ideal para aquela vaga. Isso sempre foi muito importante. Ultimamente, com as últimas tecnologias que existem no campo de recrutamento e seleção, isso se torna ainda mais importante, porque cada vez mais, principalmente as grandes empresas, as grandes multinacionais, hoje em dia, toda essa parte de seleção, sabe, de você receber 1 milhão de aplicantes online, você tem que selecionar para tipo 10 que vão fazer a entrevista, esse trabalho duro, esse trabalho sujo de ficar lendo o currículo e tal, isso hoje em dia é feito por software, né? Feito por inteligência artificial. Então é cada vez mais importante você saber fazer essa combinação, esse jogo de palavras, porque é isso que esse software vai estar buscando. Eles sabem quais são os critérios de busca e é isso que eles estão buscando no seu currículo. Então cada vaga vai precisar de um currículo específico que atenda à necessidade, aos requerimentos daquela vaga, daquela empresa. E segundo, que principalmente, eu não sei como é que tá isso hoje em dia no Brasil, tá? Então me digam aqui nos comentários para quem trabalha no recursos humanos ou para quem passou por processo de seleção recentemente. Mas fora do Brasil, tanto na Europa quanto aqui nos Estados Unidos, carta de apresentação é essencial, porque é a carta de apresentação que traduz quem você é e a sua experiência e por que você é o candidato ideal para aquela vaga. Sim, você fez um currículo que é específico para aquela vaga, mas a realidade é que a pessoa que vai ter acesso ao seu currículo, né, o recrutador, a recrutadora, provavelmente é uma pessoa, muitas vezes uma pessoa júnior, mas principalmente é uma pessoa que não é especialista naquela área. Então, principalmente se for um cargo muito técnico, uma experiência muito específica, a carta de apresentação é uma ótima maneira de explicar e traduzir o que está no seu currículo para que uma pessoa possa entender e fazer essa ligação entre: oi, esse é quem eu sou e aqui estão os motivos porque eu acho que eu sou o candidato perfeito para essa vaga. Então, geralmente eu brinco que a carta de apresentação é uma maneira, assim, é como você, tipo, você encontrou um ex-namorado, sabe? Ou a atual do ex no elevador. E você tá querendo, assim, explicar o que você faz da vida, mas ao mesmo tempo, então você tá tentando explicar pra uma pessoa que não entende exatamente o que você faz, mas ao mesmo tempo você quer dar aquela elevada, sabe? Você quer dar aquela gabada e te fazer soar mais importante do que você é. Então, essa é a sua carta de apresentação, essa é a descrição de quem é você. Por que você é a combinação, né, o candidato perfeito para aquela empresa? Por que você é o candidato perfeito para aquela vaga, para aquela equipe? Quais são as suas experiências, a sua formação técnica, o que quer que seja, né? Cada área tem requisições específicas. Então, é isso que você tem que destacar. Carta de apresentação é uma folha, uma página, 3, 4 parágrafos que expliquem quem é você, por que você está interessado, por que você acha que você é a pessoa, o candidato ideal para aquela vaga e o que você traz de benefício como candidato para aquela vaga. Então, é uma maneira de traduzir para uma pessoa que potencialmente não entende muito bem aquela área, mas para entender, olha, é exatamente isso que eles fazem. Ótimo, deixa eu colocar esse currículo aqui na pilha do pessoal que vai, né, que foi selecionado e que vai para uma possível entrevista e tal. Então, carta de apresentação também é muito, muito importante e não é difícil de fazer. Você tem que ver com esse ponto de vista de que você está traduzindo o que você faz para uma outra pessoa que de repente não entende muito bem a sua carreira, mas ao mesmo tempo você quer dar aquela elevada, né? Você quer soar mais importante do que você é. Enfim, parabéns, você foi convidado para a entrevista. E a entrevista vai muito além do currículo em si. Então você pode considerar que todo mundo que for convidado para a entrevista, no papel, é igual você. É igual a você. A fase mais difícil do recrutamento, né, como gestor, como RH,
é selecionar aquela quantidade enorme de currículos que chegam online e traduzir o que a pessoa está querendo fazer, né, o que a pessoa já fez e traduzir aquilo para a vaga que você está procurando. Quando você, né, passou de ver aqueles 300 currículos e selecionou 10, 15 candidatos que potencialmente vão para a entrevista, como candidato você pode ter certeza que todo mundo indo para a entrevista é mais ou menos igual. De repente tem um ou dois que no papel parece ser melhor, de repente, né, sei lá, fez uma faculdade melhor, de repente um tem um mestrado, o outro não tem, um tem uma língua a mais, o outro não tem, mas em termos de experiência, de formação, conhecimento técnico, todo mundo indo para a entrevista é exatamente igual. Então você não pode mais contar com isso para te garantir aquela vaga, né? A entrevista é muito mais do que isso. Então, o que realmente conta numa entrevista? É você estar muito bem preparado. Você tem que conhecer bem a empresa, você tem que saber bem o que é aquela empresa, o que eles fazem, pesquisa sobre a cultura da empresa, como que a empresa é vista no mercado, quais são os últimos lançamentos da empresa, se a empresa está passando por alguma dificuldade, se a empresa está no momento crista da onda, você tem que saber muito bem a empresa. Você tem que saber muito bem a vaga. Você tem que entender, sim, você tem que ler aquela vaga e assim, cara, já fiz isso, sei o que é isso. Opa, isso eu não entendi muito bem. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Não sei o que é a coisa X. Então você tem que entender aquela vaga, assim, de cabo a rabo, conseguir, nossa, soletrar a vaga que você aplicou assim, sem nem olhar. Você tem que mostrar que você quer muito aquela vaga, que você tá muito interessado, que você tá muito engajado, que nossa, seu sonho número 1 é trabalhar aquele cargo naquela empresa. Recrutamento, né? Agora pelo lado do gestor, pelo lado da pessoa que está te recrutando, pelo lado da RH, recrutamento é um processo muito caro e muito demorado para as empresas. Ninguém gosta do candidato que está querendo só dar o primeiro passo, sabe? Do candidato que está vendo aquilo como uma coisa temporária. Eu só preciso dar o primeiro passo da minha carreira e depois, com certeza, vou ser promovido, com certeza, você não sei o quê. Ninguém gosta disso. A gente sabe o que acontece e você quer candidatos e profissionais motivados e ambiciosos e tal, mas quando você é um gestor, você está precisando tapar aquele buraco na sua equipe, você precisa de alguém que, tipo, sabe, vai entrar e vai começar a resolver problema e que vai ajudar e que, sabe, que vai ser um membro da sua equipe. Você quer uma pessoa que te dê estabilidade, para você, para sua equipe, para sua empresa. Você não quer uma pessoa que, tipo, e demonstre que aquilo é uma coisa temporária, que você tá ali só porque você tá precisando de um emprego. Os motivos que te levam a aplicar para aquela vaga e para aquela entrevista pode ser o que for, mas essa postura de comprometimento com aquela vaga, com aquela empresa durante a entrevista, isso é muito importante, isso é uma coisa que as pessoas prestam muita atenção. Eu, na época que eu trabalhava com recrutamento, há muitos anos atrás, um dos principais motivos que outros gestores negavam candidatos era: acho que não vai durar. Acho que não é isso que ele quer. E esse é o principal motivo também porque pessoas muito qualificadas geralmente não são nem convidadas para entrevista. Tipo, você pode achar que você, tipo, nossa, eu ia conseguir fazer esse trabalho de olho fechado, eu ia ser perfeito, mas se eles te virem como uma pessoa overqualified, uma pessoa que é muito qualificada para aquela vaga, imediatamente aquele recrutador, aquele gestor já vai pensar que assim, cara, essa pessoa não vai durar, sabe? Eu não vou conseguir manter esse membro da minha equipe motivado, eu não vou conseguir oferecer o próximo passo, sabe? Essa pessoa vai ficar de saco cheio e vai sair e eu vou ter que começar esse processo todo de novo. Então, esse geralmente é o ponto número 1 que faz com que alguém não seja bem sucedido numa entrevista. É não mostrar esse comprometimento com a vaga e com a empresa. Você tem que, assim,
sabe? É o sonho dourado da sua vida. É exercer aquele cargo naquela empresa, naquela equipe que você sabe tudo, que você pesquisou tudo, que sabe que você é consumidor, caso seja o caso, que você já estudou sobre a pesquisa deles, enfim, o que for relevante para sua área. E você tem que demonstrar esse interesse, esse conhecimento através da interação, né? A entrevista é uma conversa, você tem que não só saber demonstrar, saber responder tudo que vão te perguntar em relação à vaga, em relação à sua experiência, mas você tem que demonstrar esse interesse também, você tem que fazer perguntas. Então, se tem alguma coisa no currículo que não, no currículo não, na vaga que não estava muito clara, que você não tem muita certeza o que é, pergunta, sabe? Não tem problema nenhum. Aliás, é ótimo quando o candidato aparece com um bloquinho e tipo, você se incomoda que eu faça umas anotações? Ah, eu trouxe umas perguntas. Você se incomoda que eu também faça umas perguntas à medida que a gente vá conversando? Isso é super bem visto. Recrutadores, os gestores adoram isso. A pessoa, né, tipo, o gerente, o gestor que tá te recrutando, que tá te entrevistando, não é um entrevistador profissional. Aquela pessoa está tão desconfortável naquela situação, tá tão preocupado com o resultado daquela entrevista, de como a entrevista vai fluir, quanto você, tá tão nervoso quanto você como candidato. Principalmente se você vir que tem uma pessoa de RH, um recrutador na sala junto fazendo entrevista, ainda mais motivo de que aquele gestor, aquele gerente não tá muito confortável naquela situação. Então, esteja você preparado, sabe? Tenha suas perguntas, tenha suas dúvidas, conheça seu currículo, sua experiência, assim, nossa, inside out, de dentro para fora, de olho fechado. Se é alguma coisa que você fez há muito tempo atrás, mas que você acha que é relevante para aquela empresa, para aquele cargo, faça anotações, sabe? Fala assim, olha, eu não faço a coisa X há muito tempo, porém, no ano tal, então quando eu trabalhei para a empresa tal, eu fazia isso, essa era a minha responsabilidade, esse era o meu cargo, sabe? Isso que me fez relevante, isso que me fez bem-sucedido naquele cargo. Tem essas coisas, porque às vezes quando a conversa começa a fluir e você tem ali 45 minutos, uma hora de entrevista, você pode acabar esquecendo de coisas super importantes. Então, ó, caderninho com as suas anotações, com as suas perguntas, muito importante. Ai, mas eu sempre fico na dúvida, não sei quais perguntas fazer, mas como assim fazer pergunta? Né? Se você não tem nada específico, ou então se você está começando a sua carreira e você não tem assim tanta experiência e tantas coisas para perguntar, coisas básicas que todo mundo deveria fazer para o entrevistador durante uma entrevista. Como é a equipe? Quem trabalha na equipe, quantas pessoas, como é que é a dinâmica da equipe, como que vocês sentam? É escritório? É tudo aberto? Descreve um dia a dia normal. Como é que é o dia de vocês? Quais são as principais responsabilidades, assim, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês? Quais são as épocas do ano que são mais ocupadas, assim? Quais são as épocas do ano que são mais desafiadoras para sua equipe ao longo do ano? E tenha autoconhecimento também, sabe? O que para você é importante. Então, são 2 exercícios que você tem que fazer durante a entrevista. Um é se conhecer, né? Aquele autoconhecimento, o que é importante para você, né, se tudo correr bem e das 30 vagas que você aplicou, se você for convidado para, sei lá, 2, 3, 4 entrevistas e se você tiver a possibilidade de escolher entre elas, né, o que para você é importante como candidato na sua seleção daquela vaga? Isso é que você devia estar perguntando. E o outro exercício é ler, né, o entrevistador, principalmente se você está entrevistando com a pessoa que potencialmente vai ser seu chefe, ou que vai ser um colega, né, que vai ser uma pessoa que vai trabalhar com você. Leia aquela pessoa. É uma pessoa que, tipo, super, né, assim, despojada, falando pra caramba, rindo, tal, é uma pessoa mais séria, é uma pessoa mais tímida, sabe? Então, você tem que, né, entender a audiência, ler aquilo e tentar fazer perguntas que sejam relevantes, sabe? Tipo, qual é o seu estilo como gestor?
como é o seu estilo, como você gerencia a sua equipe. Os outros membros do time, da equipe, o que você, no último ano, nos últimos 2 anos, o que você considerou muito bem sucedido, sabe? Coisas desse tipo, para fazer a conversa fluir e para mostrar esse interesse na vaga, mostrar esse interesse na empresa, que é tão importante. E tem também, claro, aquelas perguntas malas, né? Aquelas perguntas chatas que, infelizmente, muita gente ainda faz no meio de RH. A brincadeira é que quem faz esse tipo de pergunta porque não sabe entrevistar e tá tentando tapar buraco, né? Coisas tipo, como você se vê daqui a 5 anos? Qual é o seu principal defeito? Qual é a sua principal qualidade? A brincadeira, para quem trabalha de RH, é que quem faz essa pergunta é porque não sabe entrevistar, mas nem sempre isso é verdade. E a realidade é que, por mais chatas que essas perguntas sejam, elas são um bom teste. Não é necessariamente a resposta, e sim como a pessoa reage àquela resposta. Então, esse tipo de pergunta é um filtro de mané para ver se a pessoa vai responder. Tipo, se a pessoa é total mané e vai responder tipo, ai, meu principal defeito, sabe, é que, nossa, eu trabalho muito, sabe, eu trabalho muito duro, eu dou meu sangue pela empresa. Radar de mané vai estar suando atrás. Então não é necessariamente a resposta, mas é tipo como que você reage e como que você responde a esse tipo de pergunta, que também é uma pergunta mané, mas tipo, no fundo tem o seu propósito. Então, tipo, pra mim, pessoalmente, como eu me vejo daqui a 5 anos. Isso é um teste nessa coisa de comprometimento, né? Se você tá aplicando para uma vaga de, sei lá, de estágio, não, porque estágio é uma coisa temporária, mas enfim, né, uma vaga que é relativamente nível, né, entry level, uma vaga que, tipo, que não requer muita experiência e tal, e que você já tá, sabe, que a sua resposta é que daqui a 5 anos, que você quer estar fazendo uma coisa completamente diferente, tipo, a pessoa já tá assim, tá, ok, então essa pessoa, sei lá, tá aplicando para uma vaga de administradora de recursos humanos, digamos, né? Minha primeira vaga em recursos humanos. Eu era administradora de recursos humanos e folha de pagamento. Se naquela entrevista eu tivesse falado que, olha, daqui a 5 anos eu quero ser economista, eu quero ser blogueira profissional, tipo, sabe, uma coisa que não tem nada a ver com aquele cargo, com aquela equipe, com o que aquela empresa faz, tipo, sabe, já é assim um sinal de que aquela pessoa de repente não tá comprometida. Então, isso é um dos motivos pelo qual alguém, um recrutador ou um gestor pode te fazer uma pergunta dessa. Então, você tem que esteja preparado, né? Pense nisso como parte da entrevista. Então, não me lembro se me perguntaram isso na minha primeira vaga em recursos humanos, mas eu provavelmente teria respondido que, tipo, daqui a 5 anos eu gostaria de ter a possibilidade de expandir meu conhecimento na área de folha de pagamento, de compensação e benefícios. Eu gostaria de ter a oportunidade de, daqui a uns anos, gerenciar alguma pessoa mais inexperiente na equipe, porque, né, eu gostaria de um dia também ser uma gestora, então talvez daqui a uns anos eu esteja preparada para administrar um estagiário, uma estagiária, por exemplo. Então, né, coisas assim que, tipo, mostram que você tem uma ambição, mostram uma evolução da sua carreira, mas que ao mesmo tempo é uma evolução que faz parte da história daquela vaga, daquela equipe, daquela empresa. E aí as perguntas do tipo, qual é o seu principal defeito, qual é a sua principal qualidade, isso também é um teste para ver o quanto o candidato se conhece, né? É um teste no seu autoconhecimento, de como você se vê perante o mundo, por mais filosófico que isso possa soar, mas é verdade, e como você se comporta perante
adversidades. Não só porque ouvir essa pergunta é um saco. Então, como que você está reagindo a essa pergunta? Porque nenhum candidato gosta. Mas como que você consegue contornar qualidades ou situações não muito boas e fazer isso para a sua própria vantagem. Então eu vou dar como exemplo o que eu sempre respondo, porque é a mais pura verdade quando alguém me pergunta sobre qual é o principal defeito. O meu principal defeito, né, e principalmente profissionalmente falando, mas isso é uma coisa que faz parte da minha personalidade, eu sou uma pessoa extremamente calma. Eu sou muito calma. E eu, assim, no sentido de que eu não entro em pânico por qualquer coisinha, sabe? Tipo, deu erro no relatório, a gente tá atrasado com a entrega da apresentação, não sei o que, deu tudo errado no workshop, tá todo mundo se descabelando, eu mantenho calma. Eu, pessoalmente, vejo isso como uma qualidade. Mas eu já recebi feedback de que muitas vezes isso é mal visto, porque as pessoas acham que eu não ligo, que, sabe, tem um problema horrível acontecendo, a equipe tá toda ferrada, todo mundo vai trabalhar até tarde e muita gente vê esse meu comportamento como a Adriana não tá nem aí. Então, isso eu, reconheço isso como um dos meus defeitos profissionais, porque eu tenho que ter muito autoconhecimento para quando isso acontece, as pessoas à minha volta saberem que, calma, gente, vamos achar uma solução, vamos manter a calma, para as pessoas saberem que eu sou assim. Não é porque eu não ligo, não é porque eu não tô nem aí, é porque é assim que eu reajo sob pressão, eu mantenho a calma e, penso racionalmente, ok, né, a gente tinha o plano A, B e C, deu tudo errado, vamos pensar agora no plano X, Y, Z. Gostaram? A vaga é minha. Mas, brincadeiras à parte, esse é o tipo de coisa que você tem que pensar e que, é um defeito que eu, pessoalmente, eu falo isso. Olha, eu não vejo isso como um defeito, mas eu já recebi feedback de gerentes passados e colegas de que as pessoas, às vezes, veem essa minha calma e acham que eu não tô nem aí, sabe? Então, é uma coisa que eu vejo como uma qualidade minha, que é essa coisa de manter a calma sob pressão, mas que, dependendo de quem tá sentado do meu lado e que tá passando pela mesma situação comigo, pode ver isso como um defeito. Então, é esse autoconhecimento que você tem que demonstrar. Olha, eu já recebi feedback de que isso é um defeito e, por ter consciência disso, é isso que eu faço para contornar isso. É assim que eu me comporto para não demonstrar esse defeito pro resto da equipe. Então, esse tipo de coisa que vocês têm que pensar. Mesma coisa com qualidade, né? Qual a sua principal qualidade? É porque, nossa, eu sou muito bom, eu trabalho muito duro, eu, dou minha vida pela empresa, eu trabalho até tarde, não me incomodo de trabalhar fim de semana. Porque, cara, ninguém trabalha fim de semana feliz. O seu chefe, sabe, se ela tiver que trabalhar no fim de semana, também não vai trabalhar feliz. Então, sabe, isso não é, sabe, não tente não exacerbar pro lado de que, nossa, sou melhor funcionária, trabalho muito. Não, mesma coisa, autoconhecimento. Então, a minha resposta, o que eu sempre respondo, porque é verdade, quando me fazem essa pergunta, eu falo sobre o meu, cultural awareness. Eu sou muito aware, né? Eu tenho muito essa percepção cultural. E eu falo, olha, eu nasci no país tal, eu cresci no país tal, eu já morei aqui, ali, eu já trabalhei em empresa assim, empresa assado. Então, eu sei me adaptar a situações diferentes. Eu sei fazer uma apresentação para a CHRO, né, que é o CEO do RH, como eu também sei entrevistar, sabe, o estagiário que está no segundo ano da faculdade. E eu sei adaptar a minha linguagem, o meu comportamento, o meu X de acordo com essa pessoa. Eu sei que para ter uma conversa com a diretora de RH na Rússia é muito diferente de ter uma conversa com a diretora de RH na Argentina, ou no Brasil, ou na Itália, ou no Japão. Então, né,
é uma coisa que essa é sempre a minha resposta, porque realmente vejo isso como uma das principais qualidades profissionais que eu tenho, que a minha carreira, que a minha vida pessoal me proporcionou até agora. Mas é esse tipo de resposta que você tem que dar, sabe? É esse autoconhecimento, quem você é e como você consegue usar as suas experiências profissionais, pessoais, a sua personalidade de maneira que beneficie aquela vaga, aquela pessoa que tá te entrevistando, te recrutando, porque aquela pessoa potencialmente vai ser seu futuro chefe e que demonstra como você vai se adaptar na cultura da empresa, na cultura da equipe que você vai entrar e essas coisas todas. Porque a realidade é que, né, como eu falei no começo do vídeo, você pode ter certeza que se você conseguiu chegar até a entrevista, todos os seus concorrentes, no papel, são iguais. Você e as outras 2, 3, 4, 10, 15 pessoas entrevistando com você para aquela vaga, provavelmente no papel, no currículo, são basicamente iguais, né? Se não existisse entrevista, o recrutador, a gestora faria assim, pegaria alguém de olho fechado e falaria, ok, manda um contrato com essa pessoa, porque vocês provavelmente são todos iguais. Então, na entrevista, o que conta é muito mais. É como você se comporta, é como você responde a certas coisas, como você reage a certas perguntas, o seu autoconhecimento e como você está lendo a audiência, como você está se adaptando àquela situação. Então, né, o que me fez pensar muito nisso essa semana foi, né, eu acabei um projeto, vou começar outro projeto semana que vem e, assim, situações água pro vinho, né, eu saí de uma empresa tecnologia super moderna, uma das mais famosas do mundo, uma das mais ricas do mundo, na Califórnia, Vale do Silício, super despojada, trabalhando com MacBook, jeans, chinelo, tênis, darará, e vou para um banco de investimento em Nova York, super formal, sabe, foi tudo assim, muito certinho, nananã. Então, obviamente que a minha postura, o meu comportamento, tudo tem que ser diferente, porque eu tenho que mostrar para aquela pessoa que está me entrevistando, que está me recrutando, que eu entendo aquela cultura, que eu entendo aquela empresa, que eu vou conseguir me adaptar. Então, assim, tudo, sabe? A maneira como você se veste, se você é mulher, a sua maquiagem, sabe? Se você, sei lá, designer gráfico e tá aplicando para uma vaga de diretor criativo, diretor de arte numa agência de publicidade, não vai de terno, sabe? Porque a partir do momento que você entrar pela porta, eles vão ver que, cara, essa pessoa não tem a menor ideia de quem nós somos, sabe? Essa pessoa não entende que não é assim que a gente trabalha. Mesma coisa do outro lado, você está aplicando para um banco, não vai aparecer de tênis, de jeans rasgado, sabe? Um coque bagunçadinho, uma blusa podrinha. Não, você tem que estar profissional de acordo com aquele ambiente. Que, claro, não vamos confundir com anular a sua personalidade, sabe? Não mostrar quem você é. Ok, sabe? Mas você tem que ter consciência de que entrevista a primeira impressão é que fica, né? Você tem uma chance de causar uma boa impressão para aquela pessoa, aquelas pessoas, né, que estão te entrevistando. E, de fato, pode soar péssimo, mas a primeira impressão é que fica. Então você sabe que você tem que se comportar. Se comportar no sentido de se adaptar àquela situação, tá? Calma, gente. Então, por exemplo, eu em Londres trabalhei uns 5 anos e pouco para um banco de investimento. Banco de investimento super tradicional, internacional, nananã. E eu contratei para trabalhar na minha empresa uma senhora que na época já era bem mais velha que eu. Ela tinha 50 e poucos anos, porque ela se aposentou logo depois que eu saí do banco. E ela apareceu para entrevista, ela tinha cabelo roxo. Ela tinha um cabelo roxo. E, né, não posso negar que mesmo morando em Londres, mesmo de mente super aberta, a primeira coisa que eu vi quando eu vi aquele candidato entrando na sala, foi que ela era uma senhora de cabelo roxo. Mas, claro, ela tava, sabe,
muito bem apresentada, ela tinha um currículo maravilhoso, ela falava muito bem, nananã, sabe? À medida que a conversa foi evoluindo, ela falou dos netos, ela, sabe, né? Eu falei a conversa evoluiu, de onde eu sou, quanto tempo que eu trabalhava no banco, não sei o que, nananã. Aí ela falou: ah, meu filho trabalha, né? Trabalha em Dubai, meus netos moram em Dubai. Nossa, seus pais devem morrer de saudade, porque ela devia saber que na época ela devia ter a idade dos meus pais. Então, assim, o conjunto de fatores, claro que o fato de ela ter cabelo roxo, é que depois ela pintou de rosa, depois ela pintou de verde, depois voltou pro roxo. Não afetava em nada a performance profissional dela, muito pelo contrário, sabe? Ela era uma profissional excelente, com um currículo maravilhoso, que conseguiu aquele emprego e trabalhou para aquele banco até ela se aposentar. Mas não dá para negar que, né, graças a Deus que ela não pintou o cabelo de preto só para vir para entrevista. Sabe, eu prefiro que ela mostre quem ela é de verdade, e se eu, como gestora, como entrevistadora, tenho esse tipo de preconceito, melhor mesmo que aquela pessoa não venha trabalhar na minha equipe. Porque, sabe, porque você como candidato, você também não quer um chefe, uma chefe que vai, sabe, te interpretar baseado na cor do seu cabelo, baseado na sua opção sexual, baseado no seu sotaque, baseado... Você como candidato, você também não quer isso, sabe? Sua carreira, sua vida vai ser muito infeliz, muito miserável se você tentar disfarçar quem você é só para conseguir aquela vaga, né? Aquele emprego. Mas, ao mesmo tempo, você tem que distrair, né? Qualquer outra coisa que possa ser um pouco fora da caixinha, você tem que mostrar e, tipo, rise above, né? Você tem que mostrar que você, a sua personalidade, o quão perfeito para aquela vaga você é, para aquela empresa, a sua experiência, como você vai se adaptar à equipe, como você vai, sabe, como você se relaciona. Então ela foi muito esperta, o fato dela perguntar de onde é meu sotaque imediatamente, sabe, pegar e falar que o filho dela também mora longe, sabe, aquela coisa de que, nossa, seus pais devem morrer de ideia, então que ela já tem, sabe, aquela né, ela já entende que, né, aquela dificuldade da vida social, da vida familiar. Então esses tipos de coisa contam muito numa entrevista, mas claro, a sua postura também. Então, eu usei um exemplo extremo de uma senhora que pinta o cabelo de rosa, porque eu sei que é uma coisa que, tipo, todo mundo presta atenção. Todo mundo sabia quem era a Paula, porque a Paula era a de cabelo rosa, ou a de cabelo roxo, ou a de cabelo verde. Mas, sabe, é o conjunto da obra. Não é a roupa mais cara que você tá usando, sabe? Não é a marca da roupa, não é se a joia é ouro de verdade ou se é bijuteria. Não é, é você interpretar e mostrar quem você é, mostrar a sua personalidade, porém com total, sabe, awareness do cargo que você vai exercer na empresa que você vai exercer. Então, nas últimas semanas, quando eu tava mostrando vlogs na Califórnia e tal, eu recebi alguns comentários nos vídeos que até, nossa, mas você tem que se vestir tem que até que se vestir diferente só porque é um cliente novo. Na mesma hora eu pensei que, nossa, claro que sim, sabe? Porque eu tenho que me adaptar ao ambiente que eu tô trabalhando, eu tenho que me adaptar à indústria, à empresa que eu tô trabalhando. Então, quando eu trabalhava em Boston, que era uma empresa de seguro, eu ia de terninho, sapato social, calça social, e para a empresa de tecnologia, eu ia de tênis, calça jeans, malha, jaqueta de couro. Nada disso é fora da minha personalidade, nada disso é fora traindo quem eu sou. Não, mas dentro de quem eu sou, dentro da minha personalidade, eu me adaptei de acordo, sabe, com o ambiente que eu estava inserida. E isso faz muito parte da entrevista também, porque você tem aquela única oportunidade de fazer uma muito boa impressão e a sua aparência física também conta muito bem. Então, sabe, se você é homem, tá com a barba bem feita, ou se você tem a barba comprida, a barba parada, sabe, o cabelo, se o seu cabelo é curtinho, é comprido, é raspado, sabe, seja lá qual for o estilo do seu cabelo, mas um cabelo
asseado, sabe? Cabelo limpo. Se você é mulher, tipo, um pouquinho de maquiagem. Se você não gosta de maquiagem, não precisa usar maquiagem, sabe? Mas você também não quer que, nossa, assim, nossa, você lembra daquela candidata com uma cara exausta de cansaço? Tipo, você quer mostrar o melhor de si. Não que você vá se tornar uma profissional melhor ou que você vai ganhar um emprego só porque você usou blush e corretivo na entrevista. Não é isso, mas você não quer tirar o foco da sua experiência, da sua personalidade, da conversa, da entrevista para qualquer outra coisa física, sabe? Você não quer ser lembrada como uma candidata que apareceu, sei lá, com batom vermelho, com esmalte lascado, com a cara de cansaço, com cabelo oleoso, com a barba por fazer. Sabe? Porque são coisas que, infelizmente, as pessoas prestam atenção. Pode ser que não, né? Pode ser que não. Tomara que você dê sorte, que você tenha um entrevistador super mente aberta e que, tipo, sabe? Porque realmente ninguém deveria estar reparando se a unha da candidata tá lascada, sabe? Se o esmalte tá lascado ou não. Mas e se, né? E se? Então, como você tem aquela primeira e única oportunidade de causar uma boa impressão, não custa nada, né? Prestar atenção nessas coisas. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Espero que eu tenha dado mais algumas boas dicas. Eu acho que eu nunca falei sobre entrevista e recrutamento aqui no canal, mas já falei bastante sobre isso no blog. Uns posts antigos, mas que ainda são relevantes, então eu vou deixar alguns links aqui na caixa de comentário para vocês. E se você está passando por isso, se tiver alguma outra dúvida específica, pode deixar sua pergunta aqui na caixa de comentários. Se você também é um gestor, uma gestora que faz muitas entrevistas para sua equipe, para sua empresa e tiver alguma dica também, alguma coisa que, olha, para mim é muito importante X, ou uma coisa que eu sempre presto atenção é Y. Deixa sua dica aqui no comentário também e a gente pode continuar a conversa. E até o próximo vídeo. Tchau!